Então, estamos aí iniciando a aula de hoje, nesse dia 5, né? 5 de maio, 5/5. Eu acho que hoje até é aniversário de quem mesmo? Eu faço conversão com aniversário, acho que é aniversário da minha mãe, não é? Ou é amanhã? Acho que é amanhã. Hoje é aniversário nosso de casamento, 49 anos, e amanhã era aniversário da tua mãe. Isso. Vocês estão ficando velhos, hein? Aí. Eu não fico velho, eu estou rejuvenescendo. Mas então nós estamos aí, né, nesse dia, quinta-feira, dando início, então, ao estudo de hoje. Vamos só complementar aí, eu acho que esse iPhone que está aparecendo aqui é a Delúzia, não é isso, Delúzia? Sim. A Delúzia, eu vou responder a sua pergunta. Aliás, ela já está preparada para mandar. Eu ia mandar não só para você, mas para várias pessoas, né, do grupo inteiro, que a gente manda para o grupo, que mesmo quem estava presente ontem escutou a nossa pergunta e você me fez a pergunta pelo hoje. Quanto que era a população da Terra na época de Jesus, no ano zero, se a gente colocar assim? Eu acho que eu falei, se eu não estiver enganado, 250 milhões de pessoas. Né? Se eu não tiver, porque eu até falei recentemente, até o seu Ednilson estava junto e até ele lembrou. Eu falei, eu não estava lembrando, né? Exatamente o número. Então, eu dei uma pesquisada hoje, eu vou encaminhar no grupo. Na época de Jesus, a população da Terra era realmente em torno, né? Porque não tinha uma seção assim. Isso é uma estatística que se fez, então deveria ter em torno de 250 milhões a 300 milhões de pessoas, tá, Landeluz? Então, você vê que a nossa cidade de Goiânia tem hoje, acho que 1 milhão. A cidade de Goiânia hoje tem 1 milhão de pessoas, 1.600.000 pessoas, uma coisa assim. Né? Então, na época da época a população inteira do planeta Terra, 350 milhões de pessoas. O que você vai ver que, por exemplo, em Jerusalém, foi outro dado que eu levantei, em Jerusalém tinha de 25.000 a 30.000 pessoas. Né? E olha que era um lugar marcante, né? Porque tinha lá o templo, né? De Salomão, aquela coisa toda que derrubaram, ficou só o Muro da Lamentação, que diz assim hoje é reconhecido. Então, está lá. Né? Então, na época de Jesus, a população de Jerusalém era em torno de 25 a 30 mil pessoas. É uma coisa bem pequena. Continua, na época também, lógico, a maior população que tinha, no ano zero, se a gente colocar, na Europa, né? Na Europa, na Grécia, todo aquele ponto ali, né? Meio que no princípio, né? Dali da parte do Ocidente, na divisão com o Oriente. Então, totalmente ali na Europa. Depois começa os descobrimentos, aquela coisa toda. Deu aí respondida a sua pergunta? Respondido. Obrigado, viu? Então, vocês veem que não tinha ninguém na Terra, né? Hoje nós temos 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas, né? Então, vamos lá, vamos para a nossa prece. Perdão. Vamos lá, então, mais uma vez, nos preparar para receber, como sempre acontece no Evangelho no Lar, receber, então, dos nossos guias espirituais e toda essa pleiade, resumidamente, essa pleiade de espíritos que comparecem. Eu digo não só do lado aqui encarnado, como desencarnado. Com certeza, as pessoas que, por um motivo ou outro, não conseguiram estar aqui hoje para esse estudo, evidentemente, a espiritualidade também não os leva aos nossos irmãos que queiram estudar, encarnados e desencarnados. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Cada um, como diz, são os muitos os chamados e poucos atendidos. Então, vamos realmente focar a nossa mente na nossa evolução, procurando de todas as maneiras, a cada dia, a cada aprendizado, incorporar em nosso cotidiano
essas informações espirituais que nós sabemos pelo Espiritismo são muito, muito, muito importantes, porque é delas que muitas vezes esses irmãos que se aproximam de nós pelos nossos pensamentos nos levam a cair nas tentações. Então, vamos para o aprendizado, pedindo que os espíritos se aproveitem também esse instante para dar aquela fluidificada sobre nós, através de um passe, para que possamos estarmos melhor amanhã, até a próxima semana, com muita energia. Que assim seja. Bom, vamos lá. Vamos rapidinho aqui compartilhar a tela, né? Tá aí. Vou fazer uma pergunta para vocês. Compartilhou certinho a tela aí? Ok? Ok. Ok, Roberto. Perfeito. Estamos aí, né, com esse trio, né, que, embora nós sabemos que daí nós temos 2 espíritos somente, porque viveram em épocas diferentes, mas Kardec e Francisco Cândido Xavier é o mesmo espírito. Estão aí formando essa pleiade de espíritos que trazem para nós, que trouxeram para nós com uma coragem, que eu até falei na prece, uma coragem enorme, principalmente de um magistrado não, de um pedagogo, perdão, com um nome muito pontual na época, Hippolyte de Denisard Leão Rivaide. E transformando, empenhando essa vida com esforço nos últimos, desde 1865, 1855, para trazer a nós, a partir de 1857, a doutrina espírita, com uma bravura incrível, colocando todas as suas energias, suas forças, para trazer para nós essa doutrina, esse consolador prometido. Então, está aí essa pleiade aí de espíritos, né? Bom, então nós vamos aqui, olha, hoje nós vamos ter aqui, dando continuidade, bem dizer assim, a continuidade da aula passada está aqui, né? Vamos continuar aí no módulo 1, estamos já quase terminando o módulo 1, fundamentos ao estudo da mediunidade. Então, são os fundamentos, são as bases, né, do que a gente tem para depois entrar em cada detalhe desses fundamentos, né? Aí depois nós vamos ver com mais amplidão. Então, está aqui, nós vamos hoje classificação da mediunidade de efeitos inteligentes. Na semana passada, nós estudamos efeitos físicos, que a mediunidade nós temos novamente essa divisão em 2 fatores: os efeitos físicos e os efeitos inteligentes. Então, o objetivo específico é citar as principais formas de mediunidade de efeitos inteligentes. Vamos lá. Olha, a mediunidade de efeitos inteligentes ou intelectuais exige maior elaboração mental por parte do médium, que age como um intérprete das ideias transmitidas pelos espíritos, como consta em O Livro dos Médiuns. Já começou nos dando informação, e essas informações que eu sempre falo, o curso ele é curto, né? Programa 1 e 2 anos, mas sem se aprofundar muito, ele já está dando todo o efeito para nós aqui. Olha. Efeitos intelectuais exigem maior elaboração mental por parte do médium, que age como um intérprete das ideias transmitidas pelos espíritos. Então, vocês já estão vendo que aí tem que ter um dueto intelectual. Tá? Nós vamos ver mais para frente, mas aqui já deu a pista. Tem que ter fazer uma dupla aí. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo, que serve para falar e pôr-se necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso
Aí vai dar um exemplo, como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância, desde que haja, né, na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Está ali anotado, aí na segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 19, o item 223. Então, também já está, vai colocando. Porque as pessoas vão falar que eu recebi lá o Bezerra de Menezes. Eu falo assim, meu santo Deus. Ou Bezerra de Menezes desceu, ou esse médico fez um programa aí rápido, aí, um estágio violento. Evidentemente, sempre o médium, o espírito mais inteligente, ele pode diminuir para tentar passar uma mensagem para aquele lá, para aquela pessoa, para a pessoa divulgar. Mas essa pessoa já tendo essa questão mediúnica intelectual, sem estar ali na sessão mediúnica, um intelecto já meio demonstrando que ele tem um intelecto mais baixo, ele precisa ter moral. Né? Porque todo mundo fala, coitadinho, o Chico só tinha o primário, só tinha o primário. Mas a sala dele lá em Pedro Leopoldo, quem quiser tem lá tudo, lá em Pedro Leopoldo, né, que ele passou a infância, na casa dele lá está cheio, onde que era o quarto dele, está cheio de livros. E, inclusive, naquele filme dele, ele aparece lá, ele com uma luz de vela, e a madrasta dele lá falando, vamos deitar, tá, já são 2h da manhã. Né? E ele estava com o livro, e era garoto, estudando. Então, olha aí. Olha, caso o médium não possua boas condições morais, nem bom preparo doutrinário espírita, poderá interferir na mensagem, invalidando-a. Se não, olha aqui, agora vem bem claro aqui, se não houver afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Porém, não exerce influência sobre os espíritos comunicantes, autores das respostas. É apenas um mau intérprete. Olha, nós temos aí um exemplo, João de Deus, embora nunca se falou que era espírita, muitas pessoas às vezes vieram perguntar, eu não sei, ele não é espírita. Ele nunca se disse espírita. Tanto é que eu estive lá na casa onde tinha o lugar dele lá, na Badiânia, parece, se não estiver enganado. Estive lá, participei, porque a gente tem que dar uma de investigador. Vamos ver o que é, o que não é. Para ver tudo certinho, a gente não sair sem provar a questão. Mas aqui deixa em dúvida, porque nós sabemos que ele recebeu um processo grande, hoje ele está em prisão domiciliar, está respondendo aí o processo, respondendo o processo, não, a pena em prisão domiciliar, mas está aqui, caso o médium não possua boas condições morais, pronto, acabou, né? Nem bom preparo doutrinário espírita poderá interferir na mensagem. E olha bem, no caso dele, que ele saiu de uma sessão, como é que pode, de uma hora para outra, o médium se purificar? Quando ele está incorporado, vamos dizer assim, limpou tudo. Aí, depois, quando ele desincorpora, ele é quem é. Não dá. Não é assim. Nós vamos ver, nós vamos estudar. Aí, é óbvio que a interpretação do pensamento dos espíritos, como qualquer outra habilidade humana, desenvolve-se com o tempo, mas está diretamente relacionada no empenho do médium em querer ampliar o seu conhecimento e de transformar-se em pessoa melhor. Então, quando o médium sente que já vai, que tem a mediunidade, já começa a se informar como é que não é, vão indicar para ele o centro espírita, que vai direcionando, então ele vai seguindo a jornada. Então, está ali, olha, os espíritos sérios procuram, então, os médiuns mais confiáveis, os que lhe oferecem as condições encontradas no bom intérprete. Tem uma expressão que se usa, às vezes, para elucidar, que é assim, vaso sujo, água suja. Vaso limpo, água limpa. É o que está
resumidamente nessa lâmina aí. Não tem, como a gente fala na sessão mediúnica, estando lá, o dialogador ele tem que ser uma pessoa que tem amplo conhecimento. Não se pode colocar numa sessão espírita um dialogador fraco, que não é fraco na expressão, que ele não tem conhecimento. Inclusive, tem que ter um conhecimento de todas as matérias, se a gente colocar o máximo possível. Porque se vem um espírito sofredor, né, que está ali, e esse espírito ele é conhecedor de certas... né, ele é um advogado, por exemplo, ele não vai nem dar confiança para aquele médium, aquele dialogador que não vai conseguir acompanhar o pensamento dele. Aliás, ele vai acabar, o espírito, orientando o doutrinador, vamos falar doutrinador, vai. Ele vai acabar, vai inverter o papel. Tamanha a condição de um em relação ao outro. Seguindo aqui, então, vem, olha, uma mediunidade de efeitos intelectuais / inteligentes, que é a mesma coisa. Né? Faz parte dessa categoria uma variedade de médiuns, mas no âmbito deste roteiro serão destacados apenas os tipos que predominam nas reuniões mediúnicas usuais da casa espírita. Quais sejam médiuns de intuição e inspiração, de psicofonia, psicografia, audiência e evidência. O aprofundamento do assunto ocorrerá no programa 2 do curso, ok? Então, como sempre te fala, esses cursos vêm abrir a porta para nós adentrarmos. Aí, vamos fazer, que nem no programa 2, vai ter um complemento, mas, mesmo assim, se tiver mais uma aula em termos desse assunto, vão ser 1h30, com 1h30, 180 minutos. Quer dizer, é muito pouco ainda, mas já dá para dar coragem para a gente sentir ficar aguçado para querer procurar mais informações. Então, olha aí. Ó. Vamos lá para aquela questão que também a gente está sempre aí perguntando, né? Que as pessoas falam, eu sou médium intuitivo, isso e aquilo. Então, agora ele vai começar a fazer a questão das classificações e detalhando já um pouco mais para nós. Olha, trata-se de uma faculdade comum a todos os seres humanos. Essa aqui é bem comum, que é a chamada intuição, que neles se revela mais ou menos desenvolvida conforme as experiências passadas e atuais do espírito. Ele vai lembrar, essa intuição, nós costumamos dizer que é um insight, né? É uma espécie de um insight, que a pessoa fala assim, olha, eu não sei bem aqui, mas esse assunto aqui, ele começa a falar daquele assunto, ele nunca nem transitou por aquela área e ele já se vê ele se solta a falar. Né? Então, entra aí que a gente pensa, não, a pessoa teve intuição, mas é médium, é intuitivo. Pode ser definida como uma percepção fora dos sentidos corporais, ou seja, pela natureza extrasensorial, manifestada na forma de uma ideia ou imagem que cruza o cérebro. Olha aí, essa parte que é o que estou falando. Em geral, a percepção é muito sutil, de forma que, na maioria das vezes, não é valorizada pela própria pessoa, sendo, contudo, amplamente desenvolvida pelo exercício. Tem que exercitar. A intuição é uma ferramenta inestimável do processo evolutivo do indivíduo, assim como na prática mediúnica. Vamos ver o que eles vão falando aqui, que é no processo evolutivo, é desenvolvimento. Por isso que o nosso curso é estudo e estudo da mediunidade, é estudo como é que chama aí? Não é prática mediúnica. Nós vamos desenvolvendo à medida que a gente vai estudando. Com certeza, vocês mesmos aqui agora, depois desse texto, olha,
vão começar a prestar atenção, coisa que a gente nem antes de estudar o Espiritismo vinha. Então, nós temos que fazer toda essa questão e vamos agora educar. Vamos educar. Então, estudo e educação da mediunidade. Essa educação é que entra na questão de instrução, que também se mistura com o verbete. Como é que a gente educa uma coisa? Lendo, estudando, nós vamos educar. Vai vir as normas, as regras, isso e aquilo, a gente vai começando a saber aonde que a gente é, onde que a gente pode ir, onde não pode ir. Ok? Tá certo que eu vejo que todas as pessoas têm vontade de ser médium. Eu diria para vocês, olha, não é fácil. Porque tem pessoas que têm vontade de muita coisa, mas não acabam fazendo nada. E a questão da mediunidade ela tem que ser coisa santa, como o evangelho no lar. Marquem um dia qualquer da semana, marquem um horário, comece. Somente após a gente demonstrar seriedade com aquele horário, com aquele dia, é que os espíritos começam a se aproximar, eles vão analisando, então nós temos toda uma pleiade de espíritos que tomam conta, vocês terem ideia como a coisa é ampla, então nós temos os espíritos que tomam conta de quarteirões de uma rua. Além do nosso anjo de guarda, nós temos esses espíritos que tomam conta do quarteirão. E daí nós vamos crescendo, 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 até chegar em Ismael, que toma conta, né, vamos falar assim, é o encarregado geral do Brasil. Tá? Então, nós temos espíritos que vão ver o nosso procedimento, como é que nós estamos fazendo, se tem muitos espíritos zombeteiro próximos da nossa casa, então eles vão deduzir, não, ali não vai dar certo, não vamos nem perder tempo ali, que nós vamos ser vela boa, num chamado de... num ditado também que a gente não deve acender vela boa em cima de defunto ruim. É meio ruim esse ditado, mas ele é bom para ficar bem focado aí. Né? Seguindo aqui, então, olha, em termos práticos, sabe-se que os bons dialogadores, doutrinadores ou esclarecedores, você vê, agora aqui a federação já está mudando o nome de falar que era doutrinadores, que eu já comentei antes. Porque nós não vamos passar uma doutrina para eles. Então, essa palavra está totalmente equivocada. Nós não vamos doutrinar. Ou seja, ou é ou não é, vamos pressionar a pessoa. Não. É o espírito. Não. Então, em termos práticos, sabe que os bons dialogadores, que são doutrinadores, ou melhor até ainda, que vai esclarecer, mas eu prefiro aí, no caso, o dialogador, que você vai conversar, como você vai conversar o que a gente sabe numa reunião com qualquer pessoa, né? Os bons dialogadores, os que, na reunião mediúnica, conversam com os espíritos comunicantes, possuem a mediunidade intuitiva bem desenvolvida. Mas como a intuição é a faculdade básica e primordial, ela sempre estará presente nas demais mediunidades de efeitos inteligentes, como na psicofonia, na vidência. Então, olha como essa intuição, né, ela chega a ser a base das outras. Então, se nós começarmos, não, eu quero ser médium, então já começa a praticar isso aqui. Porque, às vezes, numa sessão mediúnica, você tem que conversar ali, está conversando com o espírito, e você tem que criar imagens, telas de imagens mental, que você consiga passar para o espírito e ele praticamente vai ver o que você está construindo. Então, às vezes, não muito difícil, o que acontece é você falar para ele assim, olha, você está vendo lá longe, né? Você está aqui na fazenda, né? Lá longe lá tem um rebanho, lá longe, é do senhor aquele rebanho? Ele fala, é meu. Então, tudo que a gente vai construindo. Mas aí vai ter que ter essa intuição de o que ele é, de o que ele foi, e assim por diante. Tá? Acho que até para a própria palavra já deu para entender, mas tem que ter a intuição. É a faculdade básica e primordial.
Agora vamos para a mediunidade, os audientes. São os que ouvem a voz dos espíritos. Trata-se de uma voz interior que se faz ouvir no fórum íntimo das pessoas. De outras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Lógico que ali está encarnada, está aqui, eu estou embasando aí embaixo, já que esse assunto é bem delicado, se a gente for falar como estudo, Livro dos Médiuns, segunda parte, 14 aí, capítulo 14, item 165. Essa é a qualidade aí, faculdade dos médiuns audientes. Porque às vezes a pessoa fala, não, só a pessoa já vão acostumando, não lê o Livro dos Médiuns e vão falando assim, não, é aquela voz interior que vai ressoar só dentro da nossa cabeça, né? De outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Ok? Nisso, nós poderemos ter, através de um determinado espírito que tenha conhecimento de manipulação de várias coisas da natureza, ele nos fazer pensar que nós estamos escutando com essa voz exterior. Mas isso já é um subtítulo aqui dessa questão, né? Não dá para a gente abrir todo o leque que tem em cima, mas então está aqui, que as pessoas falam sempre, você já deve ter escutado, não, é uma voz que aqui que ressoa no fórum íntimo das pessoas, faz ouvir. Não, tem aqui, de outras vezes, é uma voz exterior. Ok? A voz interior da frase caracteriza uma percepção mental, um som ou palavras que cruzam o cérebro. Quando se fala que se cruzaram, perdão, no cérebro, é que a gente fala, ela ressoa dentro do nosso cérebro. É uma voz interior, tá? Própria da mediunidade audiente intuitiva. Também tem essa questão nossa de nós estarmos preparados intuitivamente para perceber. Já a expressão voz exterior, nossa, eu estou meio... Voz exterior, clara e nítida, indica que, além da percepção mental, que é essa lá dentro do cérebro, cruzando, propriamente dita, ocorreu uma atuação nos órgãos da audição. Nesta situação, ocorreram simultaneamente um efeito inteligente, percepção mental, e um efeito físico, ação no órgão da audição, os ouvidos. É lógico, aqui também, né, a gente vai falando, está dentro da lógica, porque se nós estamos escutando com órgão de audição e não tem ninguém presente, vamos chutar aí, vocês estão... Não vou pôr medo de vocês, não, mas às vezes vocês podem estar dentro de casa, mas isso vai acontecer se vocês tiverem mediunidade, não vai ser de uma hora para outra também, não. Não é a Renata. A Renata, já, às vezes, até assusta como é que é mesmo o seu nome do seu marido? Espera aí que eu esqueci o nome dele. Dinailson, né? Dinailton. Dinailton. Ela fica falando sozinha lá, ele sai correndo lá, vai para o quarto das crianças, meu Deus. Ele está me ouvindo aí ou não? Está lá na cozinha. Isso, deixa ele fazendo a jantinha lá, deixa ele lá. Senão ele vai ficar bravo comigo. Então, é normal, mas aí também te vai educar quando a gente escuta, sabe? Você está num ambiente fechado, você escuta alguma coisa, você vai começar, viu, Renata? Fala mentalmente também, tá? Responda mentalmente. Não é porque você está escutando o som que os espíritos não precisam. Quer dizer, então, mentalmente, você faz para ele assim. O que você quer, meu filho? Né? Mas aqui eu já tentei fazer assim para saber o que eu estava falando. Não precisa só mentalmente, você conversa mentalmente com ele. Por quê? Porque se tiver pessoas que não têm mediunidade, elas vão pensar duas coisas de você. Ou que você é louca ou vai ficar louca. É uma ou outra, né? E está enlouquecendo. Está começando a soltar os parafusos. Então, e também nessa situação nós podemos assustar as pessoas, já que não é só nós que estamos escutando. Então, silêncio, quietinho, né? Olha, os médiuns audientes podem, assim, conversar com os espíritos.
Quando tem o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Por exemplo, se eu vier à noite aí a falar com vocês, um desdobramento, vamos falar assim, um exemplo, a hora que eu chegar e começar a falar, vocês já vão, lógico, vai vir através do meu perispírito, do meu conjunto todo físico, eu vou emitir a transmissão como se fosse não, com a minha voz, entre aspas, aí. Então, a natureza dessa conversa, da minha timbre de voz, vocês já vão notar que é eu. Ou o imitador também, né? Tem isso também. Então, está ali. Ó. Eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Esta faculdade é muito agradável quando o médium só ouve os espíritos bons. Olha aí. Ou somente aqueles por quem chama. Entretanto, o quadro muda por completo quando um espírito mau se agarra a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e não raro as mais inconvenientes. Também está no item 165. Tá? Então, vocês veem que a mediunidade, por um lado, ela é simples, mas nós temos que aprender todos esses detalhes. Tá? Então, está ali, olha. Agora nós vamos aqui, estamos falando aí, ó, os médiuns falantes ou psicofônicos. Nestes, o espírito comunicante atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Agora já passamos para 166. Tá? Na imagem aí abaixo, nós estamos aqui com duas questões, duas imagens muito interessantes de se notar. O bom intérprete. O bom intérprete, o médium está aqui. O espírito. Ele está passando, como nós falamos aí antes, né, no pensamento, atuando aí nessa faixa, né? E o médium vai falar, já que ele é o médium falante. Mas ele distorce a voz e olha o que acontece na frequência da voz. Esse aqui é um bom espírito. Olha aqui direitinho e veja que está igual aqui com aqui. Mexi o dedo aqui. Está vendo? A questão está aqui. A mesma frequência que o bom espírito, né, está passando, o bom intérprete está passando na mesma frequência. Aí agora o mau intérprete, é esse aqui. Do mesmo jeito. Agora a comparação está aqui, olha. A comparação está aqui. Aqui estão iguais e aqui não estão nem iguais, estão totalmente distorcidas. Ok? Alguma pergunta aí? Valquíria entrou, tá vendo a Valquíria aí? Boa noite, Valquíria, tudo bem? Boa noite, seu Alberto. Não, tá tranquilo, tá dando para entender. A Valquíria, né, como todos vocês aí, os que estão aí, que já estudaram já há algum tempo comigo, já vamos vendo que a gente vai, esses assuntos, a gente já vai fixando mais, vai ficando mais fácil de nós compreendermos. Né? Através do ESD, que a Valquíria fez o ESD estudar também, né? Comigo na federação, né, Valquíria? É isso. Então, já vamos agora aqui aprofundando para esse lado, já vamos lá entendendo. Eu estou com medo desligado, porque eu estou com uma bebezinha aqui no colo. Eu deitei aqui com ela, fazer ela dormir, que ela está enjoadinha. Mas eu estou prestando atenção. Mas é bom, porque nessa idade também, eu vou até falar para você uma coisa que acontece. Ela pode estar enjoadinha assim, tudo, mas o espírito dela está escutando também. São coisas que a gente está aprendendo. Vou ligar aqui, deixa eu ver. Tá, estou vendo aí já. Então, a bichinha tá nascendo dentinho, tá enjoadinha. Ixi. Aí eu deitei, para mim poder assistir, eu tive que deitar com ela aqui. Não, tranquilo. Você já escutando também, é isso que é o mais importante, né? Isso. Então, aqui, olha. Roberto. Oi? Roberto. Fala, Vera. Voltando no slide anterior,
quando você falou aqui, né, o bom e o mau intérprete, é possível para quem está ouvindo definir se ele está sendo bom ou não intérprete? Olha, aí também você fez uma grande pergunta, Vera, porque é o seguinte: nessa modulação que nós estamos vendo aqui, as pessoas que já são Tomé, vamos falar assim, né? Eu usei o exemplo de Tomé, mas seria um Tomé com conhecimento, né? Então, quando esse mau intérprete está falando, um espírito ali está falando uma coisa, e ele está fazendo aqui, está distorcendo as palavras, está tirando a modalidade das palavras, né? As palavras estão ficando distorcidas, se a gente falar assim. Os incautos, as pessoas incautas vão assimilar o que o médium aqui falante o que ele está falando. Ele pode totalmente distorcer a mensagem. Mas uma coisa se dá certeza, velho. Se esse espírito veio para passar uma boa mensagem, para ele se recuperar do terreno perdido, do tempo perdido, e ele continua a fazer isso aqui, ó, esse bom espírito aqui vai parar de vir atendê-lo, não vai mais transmitir por ele. E esse bom espírito que ele está falando não precisa ser um espírito nobre, um espírito superior. Porque mesmo nós encarnados, se nós estiver falando com uma pessoa, olha, não faz isso e tal, e você transmite para os outros, não faz isso, né? Tudo certinho aí. Aí, daqui a pouco, você sai, quando você volta, ele está com outras pessoas falando tudo ao contrário que você falou. Seria mais ou menos esse exemplo que eu estou arranjando aqui. Tá. O que acontece? Você vai falar assim, olha, você aí a pessoa que falou, o espírito, né? Aí você vai chegar, como nós vamos chegar encarnado, e falar, não vou falar mais nada para essa pessoa, não, porque você fala uma coisa, ela distorce tudo. Então, é um exemplo que eu estou dando, até a sua pergunta foi pontual por causa disso. As pessoas que eu disse incauta, que acreditam em tudo, e olha que nós temos muito, até dentro das outras religiões. Por quê? Ora, eu ontem até falei que, né, várias vezes, não que eu discutia, é a força de expressão falar que eu perguntava para o padre, padre, mas isso e aquilo, e ele não me dava uma resposta. Então, se nós já chegamos onde chegamos, 2000 anos, depois de Jesus, e ainda não checarmos os nossos conhecimentos das vidas passadas, não, tem um espírita, um pastor ou um padre falando errado, aí vai todo mundo no balaio. Agora, não, eu estou aqui, eu estou escutando. Eu tenho que estudar. Para mim questionar um padre, eu tenho que questionar. Eu não mandei para vocês hoje, já mandei para um outro grupo, eu vou mandar para vocês, são mais de 100, eu vou falar assim, acho que são 150 vídeos do professor Celestino Severino Celestino, tá? Do programa dele Abrindo a Bíblia. Então, se vocês escutarem ali tudo que está lá nesses vídeos, cada aula, cada programa é de 2 takes de 10 minutos. Tem a parte 1 e a parte 2, sempre assim. Lógico que lá no meio, que é um programa gravado da Rádio Boa Nova, ou da TV Mundo Maior, nesse caso, que é vídeo, então tem um comercial. Então, ele grava os primeiros 10 minutos, depois grava mais 10 e fecha a questão. E outro bloco que eu vou mandar para vocês em vídeo, a parte desses aí vai ser a análise dele daquela questão que eu sempre falei do Pai Nosso. Ele vai interpretar, e tem um outro programa antes também, vou mandar 4 programas, depois vou mandar esse que são 150 programas, em 2 partes. Mas esses 2 programas que já vão abertos, vocês vão entrar ali e vão ver a questão do Pai Nosso e como é que Jesus fazia toda a questão judaica. Por isso que a gente vai aprender. Se vocês escutarem isso, já vai dar para ter uma ideia da fonte que eu bebi. Da fonte que eu bebi. Então, muitas vezes, é coisa que eu já falei, você fala, olha, o Roberto falou, mas falou que o Severino falou. Não, eu falei que eu estudei com ele. Então, mais que justo, ok? Roberto, Oi.
No caso desse mau intérprete aí, isso acontece pela falta de preparação dele e ele tem a possibilidade dele perceber algum tipo de erro nessa comunicação? Quem você está falando? O médium? Eu não entendi. Isso. É o médium. Então, o primeiro que nós já estamos estudando, que é o seguinte: entre o espírito, eu vou fazer aqui, o espírito e o médium, tem que ter afinidade. O que vai os quesitos para ter essa afinidade? Intelectual e moral. Então, o médium ele vai receber espíritos e dar comunicação a espíritos que vão vir até ele, porque sabem que ele tem aquele potencial. Então, vamos fazer um exemplo. Tem espírito de 0 a 10. 10 é de Valdo Pereira Franco, Francisco Canto Xavier e assim por diante nesse exemplo. E tem as escalas para baixo. Então, se tem um espírito na escala para o Chico Xavier receber, o espírito tem que ser daquela afinidade e moral. Porque, senão, não vai haver essa afinidade que está aqui, não vai sair uma boa conversa, tanto para um lado quanto para o outro. Então, os espíritos se comunicam por afinidade, ou seja, na mesma nota. Espírito nota 5, médium 5. É lógico que, em determinados casos, em sessão mediúnica, um espírito, o médium pode ser que nem o Chico Xavier, nós vimos no filme, que o Chico recebia espíritos também difíceis, mas a espiritualidade trazia até o Chico porque sabia que o Chico tinha ferramentas para neutralizar a situação. É um bom espírito, médium fazendo um trabalho de uma cirurgia complicadinha, minuciosa. Mas aí o médium tem capacidade... Era essa a minha dúvida. Isso. Então, o médium tem capacidade de receber um espírito mais equivocado para neutralizar a situação. Agora, se o médium não tiver a capacidade, o espírito vai, vamos falar assim, vai deitar e rolar. Então, essa tem que ter essa afinidade, porque às vezes o médium aceita qualquer coisa, e o médium também, qualquer espírito que se aproxima e chega lá e transmite para ele que ele vamos dar aí, Bezerra de Menezes, o médium acredita. Ele mesmo devia ponderar, falar, não, eu não tenho capacidade de receber mensagem do Bezerra de Menezes, porque o Bezerra de Menezes, para se tornar que a mensagem dele seja séria, ele tem que procurar os médios sérios, senão não vai dar, né? Quer dizer, o que o Bezerra de Menezes vai falar por mim? Pelo amor de Deus, eu vou sair na rua gritando que eu recebi uma mensagem do Bezerra de Menezes e vão chamar de louco, né, Renata? Vamos chamar de louco. Tá certo. Todo mundo vai olhar assim e falar, nossa, o Roberto agora desandou. Agora ele belolou. Então, agora não, ele vai falar pelo Divaldo, ele vai falar falava pelo Chico Xavier, e assim outros aí, mas pessoas que a gente pode usar uma expressão assim, né? De moral, intelecto graduado. Senão não tem jeito, não. Ninguém vai confiar na mensagem dele. Ok? Olha, seguindo aqui, é uma faculdade muito útil na comunicação de espíritos necessitados de auxílio. Olha que entrar o Chico, eu acabei de falar. Porque, além de viabilizar o atendimento direto por meio do diálogo fraterno e esclarecedor, é possível envolver o sofredor em vibrações harmônicas do passe e da prece. Mas olha o potencial do Chico Xavier nessas palavras aqui. O Chico fazia isso. Da mesma forma que os médios audientes ou psicográficos podem captar as ideias do espírito comunicante intuitivamente. Nesta situação, o transe mediúnico é leve, bem sutil, bem leve, superficial. A comunicação é mais direta, pois o médium não se deixa envolver tanto pelas vibrações desarmônicas do sofredor, auxiliando-o como faria, por exemplo, uma enfermeira junto ao enfermo. Os médios
psicofônicos intuitivos são numerosos e predominam nas reuniões mediúnicas espíritas. Então, está aí um quadro, esse quadro é muito importante para a gente já começar entendendo, né, o espiritismo, está lá o Livro dos Médiuns, nós vamos terminar, às segundas-feiras, nós vamos terminar, daqui mais acho que uns 2 meses, nós estamos terminando o Livro dos Espíritos e vamos começar o Livro dos Médiuns. Né? Que aí nós vamos pegar cada detalhe desse e vai esmiuçar em cima do Livro dos Médiuns. Então, um por um, os parágrafos são grandes, nós vamos estudar. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia do que eu falei, aqui tem uma outra coisa também interessante, que, olha, quer dizer, somente um bom médico, né, no caso, um bom médium, vai o quê? Por meio do conhecimento, viabilizar um atendimento direto por meio do diálogo fraterno, esclarecedor. Ele não vai chegar lá impondo a pessoa, falando com a expressão de mandatário. Ele vai falar do jeito dele, mas com as palavras bem compensadas. Olha aí, então é possível envolver o sofredor em vibrações harmônicas do passe da prece. O Chico Xavier era uma coisa engraçada. Várias pessoas chegavam e falavam assim, lá no centro espírita dele, falavam que gostava de dar passe no Chico. Que depois delas darem o passe no Chico, elas se sentiam tão bem... Não precisa nem dizer, né? O Chico sentava, as passistas ou os passistas iam lá e davam o passe nele, e o que acontecia? Pela capacidade, né, do Chico, era essas pessoas, os passistas, que recebiam o passe dele. Olha que interessante. Então, aí que tem. Aí, quando vai entrar o médium vidente presente numa sessão, ou que seja evidente já mesmo fora da sessão, ele vai ver essa sintonia, né? As pessoas estão dando passe, e seria mais ou menos assim, em vez de sair das pontas dos dedos, né? Das pontas dos dedos sai o fluido. Não é da palma da mão, é das pontas do dedo. Por isso que a gente impõe as mãos normalmente um pouco nos dedos abertos. Né? Então, a pessoa vai notar que, em vez de estar saindo pela ponta dos dedos, está entrando pelo ponto de dedo. Muda o sentido de que nem no trânsito, muda o sentido de mão. Vem de ser passista, paciente, não, é ao contrário. É o paciente, volta para o passista. Esse era o Chico. Quando a manifestação psicofônica é mais intensa, transe menos superficial, aí que o médium tem que ser bom, hein? O médium sofre junto com o sofredor e, não raro, deixa-se impregnar pelas vibrações desarmônicas, que, sendo absorvidas, são somatizadas mesmo após o encerramento da comunicação e afastamento do espírito. Contudo, de novo ali, com a educação, na faculdade mediúnica, o estudo contínuo e o esforço de melhoria moral, o médium aprende a neutralizar as vibrações, auxiliando eficazmente o necessitado espiritual. Essa lâmina aqui que a gente fala, ela tem uma coisa só ela explica tudo, né? O texto do Livro dos Médiuns, ele vai... Nossa, não tem o que nem a gente falar, né? Então, quando você está em transe mais profundo, então, o que acontece? Termina a sessão, aqui como está aqui, o médium passa mal, se a gente colocar assim. Porque ele vai tentar, ele está lá de pé, ele vai pedir para sentar e vai pedir, aí o dirigente, já notando essa situação, já pede para os passistas se aproximarem do médium, porque, às vezes, quando termina a sessão, o que é mais ou menos normal, o dirigente pergunta para os médios, já que já está notando um certo desequilíbrio do médium, ele pergunta: ô, Roberto, né, você vai querer passe? Aí você levanta o dedo, que às vezes, muitas vezes, você não consegue nem... Se você for falar, você vai falar meio engasgado. Né? Então, você levanta o dedo, você faz a sinalização que você está, que é assim. E aí vem aquela questão do passe também.
Está lá os espíritos também auxiliando o refazimento das energias. Se você carregou muito o seu sistema ali, são somatizado mesmo após o encerramento, ou seja, você absorve aquela densidade também das coisas ruins e você vai passar mal. Então, aí vai ser lá aplicado um passe dispersivo e etc., etc., para a pessoa melhorar. Olha, aqui tem uma questão até interessante aqui. Isso é uma classificação, né, da mediunidade de psicofonia. Eu coloquei essa lâmina aí, é de um curso que tem de mediunidade, com bastantes imagens, né? Então, eu trouxe a lâmina aí, está aqui, ó. Psicofonia inconsciente. O espírito atua diretamente sobre os órgãos da fala do médium. Olha aqui. Então, o espírito está aqui, né? Já vai falar diretamente aqui. Ok? Ele não vai atuar daqui a aqui, como nós vamos ver nessa imagem de baixo aqui. Então, tá vendo? Já vai direto. É aí que o médium tem que ficar bem atento, porque esse espírito vem. E a psicofonia está sendo, em partes, a gente usa essa questão inconsciente, de que as pessoas, antes de começar o trabalho de receber esse espírito, a sessão, já tem que sentir, começar a estar afinadinho para sentir que esse espírito aqui já vai começar a transmitir umas energias negativas, se a gente colocar assim, que você vai captar. Então, aí você vai usar a percepção das vibrações. Então, você já fala, bom, opa, eu posso ficar inconsciente, mas eu tenho que deixar meu espírito esperto, porque se esse espírito aqui começar a falar uns despautérios, eu tenho que cortar. Mas isso com a educação mediúnica. No início, o espírito está fazendo um laboratório, né? O médium está fazendo um laboratório, então vai passando muitas coisas. Por isso que nessas sessões, quando o centro é sério, grava-se todas as sessões. E hoje, com esse recurso de câmeras, vai fazer o quê? Gravar a sessão. Porque mesmo antigamente, quando você gravava, isso é normal no áudio, você não tem a expressão para ajudar. Você não tem ali realmente os trejeitos, todas aquelas coisas. Hoje não. Hoje nós temos as câmeras que gravam até no escuro, então ali você vai acompanhar. Depois que terminou a sessão, uma vez por mês, o médium, o dirigente, mais a equipe, vão se reunir e vão debater os pontos onde já foram examinados antes, os pontos mais negativos que estão acontecendo. Porque aqui, tipo assim, vou pegar aquela pessoa aquele médico que. Não, o próprio dirigente vai falar: olha, não, você vai voltar a estudar, você vai dar um tempo, você vai ficar aqui na sustentação, tá? Até você começar a equilibrar esse chiado, que tem uns também que chia. Parece que ele é bomba de Fritz, né, de aerosol. Então, tem de tudo. Mas isso é quando está começando. Agora, tem gente também que vai até o final da mediunidade assim. Então, aqui, psicofonia semiconsciente. Perdão. O médium sente que uma impulsão é dada aos órgãos da fala. Olha, é essa parte aqui, ó, que eu acabei de falar antes. O médium sente, então essa parte aqui complementa de cima, o médium sente que uma impulsão é dada aos órgãos da fala, das falas, né? Uma coisa assim. E, ao mesmo tempo, tem consciência do que fala, à medida que as palavras se formam. Se forma onde? Dentro aqui. Então, atua aqui, mas está conectado também aqui. Ó. Muito fracamente, porque aqui está ali. Ó. E, ao mesmo tempo, está vendo aqui? Tem consciência do que fala. Ou ele tem a consciência do que está sendo transmitido para ele falar. Aí vem aquela que vamos falar assim, que a gente usa, é usual do Chico Xavier. Olha, a psicofonia consciente. Aqui também nós vamos ter aquela mesma questão dos médios inconsciente, médio semiconsciente, médium consciente.
O espírito não atua sobre os órgãos da fala do médium para falar. Atua sobre a alma, né, do médium, identificando-se com ela e imprimindo-lhe sua vontade e suas ideias. Então, está bem notório aqui. Ó. É de mente a mente, a gente usualmente fala assim, né? Está aqui. Então, comparação entre os tipos de psicofonia. A inconsciente, raro, de cada 100 médios, somente 2. A inconsciente. Psicofonia semiconsciente. Comum de cada 100 médios, 28. E psicofonia consciente. Médio comum de cada 100, 70. Somando aqui, nós vamos ter os 100. Então, 2%, 28% e 70% tem a psicofonia consciente. Agora, como é que vai se identificar isso o dirigente da casa, com a experiência mediúnica que ele tem, a bagagem do centro inteiro, ele não chegou ali por acaso. Então, ele vai saber, às vezes, os deslizes que o médium está fazendo. Então, essa imagem, essa comparação aqui embaixo também já é o início da gente ter o estudo. Olha, se o transe mediúnico... Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Se o transe mediúnico é bem mais profundo, o medianeiro entra em um estado de sonambulismo e, ainda que não esteja dormindo, não se recorda do que transmitiu durante a manifestação do espírito. Nessas condições, poucos comuns atualmente. Pouco comuns atualmente. Certo? Hoje é muito raro. Nós já estamos tendo várias coisas hoje, que a transmissão hoje, por outras vias, né, chamadas TCI, comunicações instrumentais, está muito adiantada. Então, nós já temos hoje metodologia que logo, logo os médios vão, desse sentido aí, já não vai ser mais necessário. Né? Aí pode aparecer os embusteiros aí encarnados que vão gravar uma voz lá e vão falar. Isso vai ocorrer. Vamos ter que discernir o que é a mensagem boa, o que não é, a mesma coisa. Mas também vamos chegando a isso. Então, aqui, ó, nessas condições pouco comuns atualmente, o médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até mesmo fora do alcance da sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado em estado normal, raramente se lembra do que disse. Nem sempre, porém, a passividade do médium falante é tão completa assim. Alguns têm intuição do que dizem no momento exato em que pronunciam as palavras. Então, toda essa questão aqui que a gente já pode, analisando e sabendo só que tem, já está começando a entrar em desuso. Agora, isso aqui, vou dizer como é que ocorre, ela vai ocorrer mais vezes quando um espírito mais elevado, vamos falar assim, um espírito mais elevado, vai se comunicar com aquele médium. Não precisa, não tem uma questão aqui, vamos usar essa tabela aqui, que essa questão do médium inconsciente, que são apenas 2%, só 2 pessoas em cada 100, é por essas pessoas, quando há necessidade, que os médiums, os espíritos vêm e conversam com ela, se usam do aparelho dela, que é um bom aparelho. E essa pessoa ela entra nesse estado de transe em que o médium, o espírito, vai falar normalmente e a pessoa não vai interferir na fala. Tá? Seria, então, mais ou menos assim como a Valquíria perguntou antes. Olha, um espírito precisa dar uma mensagem em determinado centro, né? E tá ali, então ele pega, o espírito não está em condição de nivelado ali com ele, o que faz?
a espiritualidade coloca esse médium nesse estado aqui, né? De não ter consciência, quase que no estado sonambúlico, e o espírito vem e vai falar, vai utilizar vamos dizer assim, do aparelho fonador para passar a mensagem. Ok? Mas é raro, 2% apenas. Né? Aí vem os médiuns psicógrafos. São pessoas que transmitem pela escrita mensagens dos espíritos. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 13, o codificador classifica a mediunidade de psicofonia em 2 tipos. A psicofonia indireta, qual que é? Quando o espírito utiliza um instrumento que não seja a mão do médium. Nessa situação, trata-se de uma mediunidade de efeitos físicos. Olha que detalhe, então. Então, toda a psicofonia indireta ela é de uma mediunidade de efeito físico. Ok? Psicofonia direta ou manual, quando o espírito utiliza a mão do médium. Olha, aqui também nós devemos saber o seguinte: são várias maneiras para escrever, pode se escrever de várias, né, e aí vai ter que ter um auxílio de explicar. Então, essa psicofonia direta ou manual é quando o espírito utiliza da mão do médium. Como nós vimos nas imagens atrás, a questão aqui é o seguinte: o médium nessa situação vai sentir que a mão dele formigoa, ele não tem controle motora da mão. Ele não tem controle da mão. A mão, você olha a sua mão vai escrevendo. E você não sabe nem o que você vai escrever. Às vezes você até estica o olho, assim, eu estou escrevendo isso? Não, é o espírito que está escrevendo. Aí o espírito, então, vai se utilizar, tá, desse aparelho, da musculatura do sistema nervoso da mão direita para atuar sobre os músculos e aí nós providenciarmos a escrita. Tá? Então, é que está aqui. Trata-se de uma mediunidade de efeito físico anterior. Agora, essa aqui é direta. Tá? Então, acho que deu aí, tá no item 157 também do capítulo 14. Mais aprofundamento dele. Oi, Valquíria. Não, é a Renata. Oi, Renata. A psicografia direta, o manual, a gente já está mais habituado, porque na Casa Espírita sempre vê. Agora, essa psicografia indireta, qual instrumento ele utiliza de efeito físico, que eu não entendi? A psicografia indireta? Olha, indireta, isso? A indireta, isso, a indireta. Tá aqui. Quando o espírito utiliza um instrumento que não seja a mão. Você já viu que nós temos várias maneiras de nós transmitirmos uma mensagem. Então, olha aqui, ó, ela vai ser tratada de mediunidade, se bem que é até muito boa a sua pergunta, porque nós vamos ter várias questões aí de determinadas pinturas e tudo mais, embora vai ter lá pictográficos, né? É picto alguma coisa que eu não vejo aqui a memória aqui agora, essa mediunidade, em que o médium vai usar ali, vai usar as mãos. Tá? E vai ser através desse efeito, por exemplo, que o médium vai fazer o quê? Se faça ouvir a sua voz, mas não através da mão. É meio confuso, realmente, porque você vai falar, psicografia. Psicografia, grafia, é escrever o quê? Com a psique. Mas aí eu vou direto. Mas como é que o espírito não vai utilizar a mão do médium? Tá? Então, ele vai se utilizar não da mão, para que ele faça a escrita, ou seja, não vai se utilizar dos braços do médium. Tá? Ele vai poder utilizar, por exemplo, quer ver uma outra coisa? Algum efeito que o médium, como nós falamos aí, essa psicografia ela vai mexer até com um pouco de ectoplasma, em que o médium, por exemplo, produz o ectoplasma e ele vai utilizar alguma coisa, uma lousa, por exemplo, e que com o efeito do ectoplasma do médium, ele vai escrever lá.
Então, nós vamos ver, por exemplo, nessa questão de psicografia, o espírito, o médium, e o médium, sem pegar numa caneta, as coisas, vamos dizer assim, saem e vão sendo escritas num quadro. Ele não vai estar ali utilizando as mãos, né? No caso, o médium. Depois da aula, eu vou pegar alguns desses exemplos e vou colocar no grupo para vocês aí tirar essa dúvida também. Porque ela é meio complicada realmente, porque você viu que você pegou. Muito bem que eu falei, você pegou detalhe, não escreve diretamente a mão do médium, ok? Essa eu vou trazer imagens aí para vocês verem, ok? Vou postar que aí fica mais fácil. Bom, então está aqui, ó, a psicografia, olha aí, ó. Psicografia mecânica. O espírito atua diretamente sobre a mão do médium, impulsionando-a. Olha, você está vendo aqui, Renata, que aqui não está tendo, olha, né? Ele não está vendo a comunicação aqui, ó, como lá de baixo. Aqui é semimecânica. Aqui já é mecânica. Então, o espírito vem, atua, né? Olha aqui, aí a gente olhando aqui e fala, mas como é que é isso? Não, ele está atuando no sistema nervoso do médium, impulsionando os nervos, né? No caso, a musculatura, para escrever. Psicografia semimecânica. Semi, o que é? Vai os dois juntos. Aqui é aquela anterior, né, a de cima, fazendo a mesma coisa, e também vem aqui a direta, que vai ser essa de baixo, a intuitiva. Então, aqui, o médium sente que sua mão, sente que a sua mão, sente na sua mão, né, ou melhor assim, uma impulsão que é dada. E, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. Quer dizer, olha, as palavras se formam aqui, ó. Como se fosse antes, ele vai escrever, mas a atuação, no caso, ainda continua aqui. Então, olha que esse espírito aqui vai ter também, tem que o espírito conhecer desses dois elementos aqui, né? E ele tem que conhecer quem? O médium. Não pode, de última hora, um espírito aparecer. Vamos lá, a gente fala, chega e já conhece esse médium, nunca viu a pessoa antes e vai fazer isso aqui? Não. Aí vem a psicografia intuitiva, tá? Que também é a mais que tem, está aqui, ó, psicografia intuitiva. O espírito não atua sobre a mão do médium para movê-la, atua sobre a alma, ou perispírito do médium, identificando-se com ela e imprimindo-lhe sua vontade e suas ideias. A mesmo quadro aqui está aqui, olha. De novo, essa de cima, mecânica, 2%. Semimecânica, é comum de cada 28%, e a intuitiva é 28%. Tá? Então, o médium, né, o espírito não atua sobre a mão do médium para escrever. Então, aqui no caso aqui, ó, o médium está recebendo, vamos falar assim, como se tivesse esse espírito conversando com ele e ele vai escrevendo. Olha aí, o espírito não atua na mão para mover, atua sobre a alma, né? Vocês viram aqui uma coisa, que essa imagem é tão elucidativa, que olha aqui, ó. A alma é isso aqui, ó, né? É uma questão de gráfica, né? De querer mostrar. É lógico que o perispírito também não sai assim tanto para fora, nem a aura, né? Se fosse falar aura, então complicou. Esse aqui está com uma aura expandida demais. Então, ele vai atuar aqui, ó. Você vê que ele praticamente não atua nem no corpo físico. Está bem identificado aqui, ó. Ele atua sobre a alma. E o exemplo do desenho está aqui, ó. Ok? Eu devo ter essa apostila de mediunidade. Eu tenho ela em PDF e vou encaminhá-la para vocês, ok? No grupo vou encaminhá-la, a gente vai ter tudo, uma série já de coisas que nós já um pouco nós estudamos, vai ter muito mais coisas que nós vamos estudar, mas tudo isso aqui que vocês já estão estudando também vai estar lá para vocês manusearem, né, para tirar dúvidas e tudo mais, que é uma coisa boa.
a psicografia pode se manifestar de forma mecânica, intuitiva e semimecânica. Isso nós já acabamos de ver na imagem. Aí vamos esclarecer um pouco dos médios psicógrafos mecânicos. Mais uma vez, o espírito atua diretamente sobre a mão do médium e ele lhe dá uma impulsão. Quem que dá uma impulsão? O médium, né? Ele dá uma impulsão completamente dependendo da vontade deste último. É como se a mão desse um arranque na nossa mão, né? Um starter. Enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, no caso, né? A mão se move sem interrupção à revelia do médium, parando somente quando o ditado termina. Aí você vê que ele usa a palavra ditado, mas aí a gente já fica assim, não, peraí, é ditado que está, a palavra que está aqui igualzinha como está aqui a tradução que está no livro dos médiuns, Guilhom Ribeiro. Cada tradução que nós temos, eu particularmente gosto da tradução do grande filósofo nosso, José Herculano Pires. Tá? Não que o Guilhom... como é que eu posso falar? O Guilhom entendia, conversava francês e tudo mais. Mas questões técnicas do Espiritismo, quando ele fez as primeiras traduções, tinha questões meias técnicas do Espiritismo que ele não tinha. Então, quer ver? Eu vou tentar pegar aqui, ver se vai dar certo e mostrar para vocês. Ó. O livro é esse aqui. Eu vou tentar colocar, que tem, no caso aí, não vai aqui. Bom, depois eu mando também a imagem dele, vocês vão ver que está aqui. Livro dos Médiuns, Allan Kardec, versão inalterada do original. E, olha, está aqui bem aqui em cima, não quero falar, olha, essa abazinha aqui que está aqui em cima, depois eu mando para vocês aqui, ó, está meu dedo aqui, está aqui, está escrito isso que eu estou falando. Né? Versão inalterada do original. Ou seja, o José Herculano Pires primou na qualidade do francês e também do conhecimento que ele já tinha, né? Que ele foi um homem inspiradíssimo na questão também. Ele trouxe conhecimentos mil da mediunidade, etc. Então, tá. Porque aqui fica assim, tá, mas aqui na imagem anterior, né, nós estamos vendo aqui que a mecânica, olha, o espírito atua diretamente sobre a mão do médium, impulsionando. Agora aqui parece com uma controvérsia. Que seria aqui, ó, médium mecânico, né? Psicografia mecânica, e aqui está escrito uma coisa, e depois nós vamos ver aqui, e diz aqui, enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, e nós já vimos aqui, eu vou fazer joguete aqui, ele está aqui, ele vai escrevendo aqui, atuando direto. Então, o médium se entrega. Né? Ele sente uma impulsão, enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, não seria a dizer, isso também é força de expressão, né? A mão do médium se move sem interrupção à revelia do médium, parando somente quando para o ditado. Aqui também tem uma palavrinha para vocês verem questões de traduções. Né? Mas não vou nem entrar por aí, que senão daqui a pouco as pessoas... Não, mas então a doutrina está errada. Não, é só usar o conjunto. É como o hebraico e tudo mais, eu uso o conjunto, eu uso a exegese. Né? Vocês vão ver lá o Severino Celestino falando bem dessa questão da exegese na questão da Bíblia, senão a gente não entende bulufas da Bíblia. Bom, está aqui a mecânica. Quando o médium é mecânico, os espíritos auxiliares aproximam o espírito. Quando o médium é mecânico, os espíritos auxiliares aproximam o espírito, aquele que vai se manifestar, né? Que irá se manifestar pela psicografia e fazem a ligação aos órgãos sensitórios do movimento do braço do médium, através do chakra humeral.
Esse chakra humeral é importantíssimo. Tá? As questões de obsessão e tudo mais, é aqui que está um grande chakra que está aqui, que está posicionado nessa questão aqui, ó, né? Que aí, porque é aquela história, dominou aqui, esse chakra aqui, o médium vai fazer, jogar vaso para tudo quanto é lado, se assim colocar. Tá? Então, está aí, ó, através do chakra humeral. E não existe ligação entre o cérebro do médium e a mente do espírito manifestante. Aí o exemplo, daqui já vem para cá. E mesmo entre suas próprias mentes perispiritual e o cérebro físico. Está vendo? Mente perispiritual. Então, a questão do nosso perispírito e o cérebro físico. Neste caso, a área do cérebro físico do médium, aqui, responsável pelo movimento do braço, está sob efeito total de sedação provocada pela melatonina. Olha aí, essa apostila aqui é tão bom que ela já vai começando a explicar questões técnicas do que é, o que está acontecendo. Tá? Então, ele vai anestesiar a pessoa. O responsável está sob efeito total da sedação, vai anestesiar através da melatonina. Tá? Então, aqui está o exemplo, o chakra está aqui, vai passar daqui, né, e vai vir para cá. Ó. Tá? E aí também aqui estão os dois exemplos aqui, passa daqui, vem aqui, vai fazer. Ok? Então, aqui está o espírito e aqui está o quê? Quem que é esse aqui no caso, hein? Alguém pode me dizer? Esse aqui é o médium. Só que agora que ele está colocando ele de pé aqui, só para a questão de elucidar a foto aqui. Ok? Então, vamos lá. Médio psicográficos intuitivos. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium. Tá? Então, é o espírito do médium. Ou melhor, de sua alma. Aqui está explicando melhor aquela parte anterior. Já que designamos por esse nome o espírito encarnado. A alma igual ao espírito encarnado. O espírito comunicante não atua sobre a mão para fazê-la escrever. Não a toma, nem a guia. Atua sobre a alma, sobre o perispírito, vamos falar assim, com a qual se identifica. Tá vendo? Então, tem que ter afinidade, igualitário aí. Ó. A alma do médium, sobre esse impulso, dirige a sua mão e a mão dirige o lápis. É ela quem recebe o pensamento do espírito comunicante e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. Deixa fluir. O Divaldo, eu tive a oportunidade de ver isso, o Divaldo sentado, o corpo reto, ali, ereto assim, com duas folhas, uma na mão esquerda e outra na mão direita, e ele psicografando com as duas mãos. Tá? Ele psicografando com as duas mãos. Segundo ele próprio, quando acontece isso, ele faz a emancipação e ele sai. Ele vai lá conversar com os outros espíritos que estão presentes, tal, e deixa lá o corpo dele entregue, para que os espíritos atuem em cima da sua mão, né, das mãos dele, e vai escrevendo. Então, está aqui a psicografia intuitiva. Olha, o espírito comunicante aproxima-se do médium, está aqui, e telepaticamente transmite as ideias que deseja enunciar. Está aí direto, a imagem é bem clara. O médium sente intuitivamente a influência e capta o pensamento do espírito comunicante e pode escrever ou não. Então, já deu para ver aqui que, se ele não quiser escrever, ele final de greve, mas eu penso assim. O médium que está numa sessão mediúnica, vamos falar da missão mediúnica, que é o lugar mais apropriado para determinadas situações, para todas as situações, aliás. Podemos escrever em casa, isso aqui. Mas em casa é meio complicado, porque a gente nunca sabe que espíritos vão começar a frequentar o nosso lar. Então, aí já tem que ter uma grande educação mediúnica, um amplo conhecimento da doutrina,
para que não venha a ter interferências no nosso lar. Né? Então, está aqui, intuitivo. Agora vamos para outra aqui, que é, olha aí, os semimecânicos, está aqui, psicógrafos semimecânicos. No médio puramente mecânico, o movimento, do mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médio intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. Olha, voluntário e facultativo. O médio semimecânico participa de ambos esses gêneros. Duas coisas, né? Sente que sua mão é impulsionada contra a sua vontade, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. É como se desse uma olhadinha no que você escreveu. No segundo, antes da escrita. No terceiro, ao mesmo tempo que a escrita. Estes últimos são os mais numerosos. Então, vocês estão vendo que tem esses dois casos aqui naqueles quadros anteriores aqui, né? Vai ter que ir um pouco mais para trás aí. Ó. Vou botar aqui mais atrás. Aqui, tá aqui. Já são aqui, ó, 30%. Tá? Isso também por causa da questão da dificuldade. E isso também da dificuldade, isso também do quê? Da evolução nossa na questão do espiritismo. Por quê? Porque nos outros lugares do mundo que não tem mediunidade, não vai ter nada disso. Houve essa melhora realmente. Tá? Olha, a psicografia semimecânica. Quando o médium é semimecânico, a ligação também é feita nos centros cerebrais, aqui, do perispírito, do corpo físico, através do chakra frontal. Olha aqui. Por isso, o médium tem alguma consciência do que está escrevendo. Então, vai passar pelo nosso perispírito e aí existe uma espécie de delay. E esse delay vai chegando, às vezes, não vai chegando muito claro. Então, está aqui, ele vem, olha, de novo o humeral aqui, ó, e vai para o chakra humeral aqui. Ó. Esse curso aqui não se prendeu à questão que nós já também, na questão espírita, não usamos a palavra chakra, mas tem espírita que chegaram à conclusão seguinte: olha, é difícil mudar aqueles que já veio do espiritualismo e não usa a questão do centro de força, acha mais bonito chakra, né? Se pronuncia chakra, que já vem lá do Oriente e etc. Nesse caso, a área do cérebro do médium, nesse caso, a área do cérebro físico do médium, responsável pela coordenação motora, está sob efeito parcial de sedação provocada pela melatonina que nós lemos lá atrás, que é a foto aqui mais para elucidar. Ok? Aí nós vemos aqui os médiuns videntes, são dotados da faculdade de ver os espíritos em estado normal, quando perfeitamente acordados e conservam a lembrança precisa do que viram. Outros só possuem estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. É raro que esta faculdade seja permanente. Como assim? Que vai durar todo o tempo da nossa encarnação. Podemos incluir na categoria dos médiuns videntes todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver os espíritos quando sonhamos não deixa de ser uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, mediunidade de evidência. É que nosso corpo está num lugar e o nosso espírito está no outro. O médium vidente julga ver com os olhos, julga, como os que são dotados de dupla vista. Os que são dotados de dupla vista, eles enxergam com os olhos e com o espírito. Então, aí é um aprofundamento. As duas coisas. Dupla vista. A palavra já explica também, né? Dupla vista. Como os que são dotados de dupla vista. Mas, na realidade, é a alma quem vê. Razão pela qual eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Tá?
Então, abriu os olhos, vê. Fechou os olhos, vê. Então, é que a gente fala, não corra do espírito, não, que ele tem mais vantagem sobre nós. Vamos correr para ficar nem empatado, vamos perder longe. Então, aqui, mais ou menos, o aspecto da visão varia, que eu também já citei isso anteriormente. O espectro de visão varia em cada médio. É uma questão de espectro. Está aqui o médio 1 está tendo essa visão e o médio 2 está tendo essa. Então, aqui no exemplo da questão da palavra espectro, olha, vamos falar que aqui seja, esse aqui é o A, B e C. Uma graduação aí para ter uma ideia. Esse aqui vê, né, na mesma posição, vê uma amplitude maior. Varia, né? A visão varia. E esse aqui vê menos, esse aqui não vê quase nada. Tá? Médios sonambúlicos são os que, sob transe profundo, transmitem comunicações dos espíritos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. Olha bem, então, cuidado se vocês conheceram um sonâmbulo, identifica, e não vai acordá-lo, não. Isso nem passa pela cabeça. Então, o sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma é o perispírito que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe. E transmite para o corpo físico. Se ele for falar alguma receita, falar alguma coisa, aí vai ser nessa questão aí o médio sonambúlico. Mas é ele mesmo, olha, sob transe profundo, transmite comunicação dos espíritos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. Aí que as pessoas têm que tomar cuidado para não misturar aquela coisa de animismo. Tá? E isso aqui seria um belo quadro de animismo, na acepção da palavra. Olha aí, ó. O sonambúlico age sob a influência do seu próprio espírito. Animismo. O indivíduo considerado puro e simplesmente sonâmbulo não é, propriamente, médio do sentido estrito da palavra. O sonambúlico possui a faculdade anímica de sair do corpo, desdobrar-se, presenciar acontecimentos, conversar com espíritos e transmitir informações que julgar pertinente. O médium sonambúlico age como intermediário dos espíritos quando se encontra parcialmente desligado do corpo físico, fornecendo aos circunstantes as informações que lhe foram dadas pelos comunicantes espirituais. Então, o corpo sai, e ele vai ter conversa com outros, como eu falei do Divaldo. Divaldo chegou, emprestou o corpo dele, os espíritos escrevendo, e estava conversando com os outros. Depois ele pode voltar e falar para os presentes as comunicações que foram dadas para ele, as notícias que foram passadas para ele. Olha aqui, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites do sentido. Ele tira de si mesmo o que expressa. Em geral, suas ideias são mais justas, muito mais conhecimento do que no estado normal, e mais amplos os seus conhecimentos, porque a sua alma está livre, não tem uma couraça com o nosso corpo físico. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que diz não vem dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, ao passo que o médium expressa o pensamento de outrem. Também está 14.172. E aí, nós vamos chegando ao fim, está aqui, ó. Como faculdade psíquica do ser humano, a mediunidade se desenvolve paulatinamente. Se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres. Sejam quais forem o temperamento, o estado de saúde e o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se comprovar sua existência,
experimentar. Aprendeu aí, Renatinha? Tem que experimentar. Bom, eu, como já falei, eu já dei exemplo até fora daí, né? Eu vou, se alguma coisa, quando eu chego em determinado lugar, né, vamos supor, tá, vamos ali, Caldas Novas, por exemplo, eu vou querer sair, conhecer a cidade, os locais, tá? Vou fazer uma pesquisa. Eu não gosto de ficar parado dentro do local e só vendo quatro paredes. Já que saiu, vamos conhecer, vamos passear, como a gente usa a expressão, vamos pesquisar. Então, isso é experimentar. Mas tem que ter cuidado para não experimentar aí na selva, né? Aqui não tem muita selva aí, mas tem uma floresta aí, se perde, vai dar trabalho depois para o marido achar, hein? Afirma Kardec. Bom, então tá aí. Nós passamos aí, no caso, né, a questão desses efeitos aí inteligentes. Alguém que quer ser inteligente e falar alguma coisa ou tá bom, já falei demais? Ficou alguma dúvida aí? Não é dúvida, a expressão também esse verbete está errado de falar dúvida, não é bem dúvida. É algum detalhe ou outro. Roberto, Isso. uma dúvida, por favor. O sonâmbulo, ele é o próprio espírito dele lá que atua sobre ele, né? As informações é do consciente dele, é isso? É do espírito dele. Do espírito. Então, ele emancipa, ele sai do corpo dele, aí ele tem os seus conhecimentos livres, aí o que ele traz é dele. É isso? Isso. Agora, vamos tá vendo como falta? Esse emancipar não é afastar, pode afastar-se totalmente, tá? Ele pode afastar-se totalmente, aí já, né, a emancipação da alma, ou a gente usa o termo afrouxamento dos laços espirituais. Afrouxamento. O que acontece muito das vezes, que é um outro detalhe que vocês foram também estudando, por exemplo, nós vamos ver médiums, nesse caso sonambúlicos, que eles estão lá dormindo. Daqui a pouco ele acorda. Aí ele vai começar a fazer coisas que, encarnado, ele nem sonhava em fazer, não tem nenhuma, né, condição de fazer. Ele vai, vamos dar um exemplo aí, vai. O encarnado, a pessoa não mexe com nada eletrônico, não sabe nada, né, do motor elétrico, por exemplo. Mas está lá o motor da selado, vamos dar um exemplo, o ventilador está quebrado. Ele acorda, ele vai lá, mexe, arruma, solda, faz tudo isso. E, às vezes, testemunhas estão ali do lado observando com o queixo caído. Mas como é que é isso? Ele não faz isso, ele não sabe nem emendar dois fios. O que ele está fazendo ali? Aí, daqui a pouco, ele acorda, está lá o aspirador, por exemplo, no exemplo que estou dando aí, acho que foi o aspirador, está lá pronto, funcionando. Então, quem é que agiu? Foi o espírito do médium, vamos falar assim, que fez o reparo em estado sonambúlico ou sobre efeito anímico da alma dele. Tudo que nós aprendermos, tudo que nós estamos aprendendo, nós vamos desencarnar, nós não esquecemos, ok? Tudo que vocês aprenderam nas outras encarnações e nessa, não vão esquecer. O que vai acontecer é assim. Nós vamos ficar com uma certa intuição de certas coisas que nós aprendemos nessa e em outras encarnações para a próxima. Só que se nós fizermos a proposta reencarnatória de não usar esses conhecimentos, porque senão eles vão atrapalhar a nossa encarnação no programa reencarnatório, então o que acontece? Eu não vou pôr em prática. Então eu posso ter sido aí, vamos supor, um exemplo, em 1930, um excelente engenheiro elétrico, com a capacidade da época. Mas nessa aqui, eu tenho, às vezes eu vou lá, pego essa questão aí, vou mexendo, vou fazendo, também arrumo. Quer dizer, então, uma intuição. Mas aí eu, normalmente, somente usando a mediunidade, sim, de intuição. Tá? Ficou claro aí, então? Ficou sim. Ele, no estado sonambúlico, ele tem acesso às informações
do que fica guardado na caixinha dele, é isso, mais ou menos? Não é E caixinha, fica não. guardado no perispírito, no cérebro No do espírito perispírito. dele. Isso, vamos falar, fica no É. corpo espiritual. A gente diz assim, ó, do corpo espiritual. Entendi. O nosso corpo físico o nosso corpo físico é uma réplica do corpo espiritual. Uhum. Nós, no processo reencarnatório, nós vamos escolher todos os detalhes. Se nós não tivermos condição de escolher, mas nós vamos ter que passar por isso, então os espíritos responsáveis já vão, dependendo do nosso crescimento, já vai colocando para nós e já vai colocando provas. A prova também não é porque eu fiz coisa errada que eu vou provar. Não, eu vou... Bom, agora essa vez eu ouvi você professor de tal, então eu não sabia nada daquilo. Eu vou ter que estudar para chegar, tirar o diploma e ser professor. E vou aprender. Aí o que eu aprendi, não esqueço mais. Agora, na próxima encarnação, que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender isso, falar, mas é injusto. Então, não tem jeito. Se você vai vir para aprender, olha só a questão que a gente não dá muita coisa. Se eu tenho que aprender a vir com uma encarnação como uma faxineira, porque eu antigamente só sujava, e agora eu vou vir como faxineira. Não, agora eu vou aprender a limpar, para ver como é que é duro. Né? Se eu sujar, alguém limpa. Não, eu tenho que aprender na próxima como é que eu não sujo para não ter que deixar os outros trabalhar, limpar e sujar. Eu vou vir mais higiênico. Então, vai ser uma prova difícil, mas eu vou passar por ela e vou aprender, que eu sujei muito no passado. E assim a gente vai. Né? Entendi. Obrigada. Essa é a justiça divina. Bom, então vamos lá. Deixa eu só aproveitar aqui. Antes aqui só um minutinho. Ok. Vamos então para a nossa despedida, né? Fazer a nossa prece de desligamento das nossas... de todo o potencial que nós colocamos para o aprendizado de hoje. Vamos, como se fôssemos uma nave, se aproximando da hora do nosso repouso, do nosso descanso, colocando os nossos neurônios, todos os nossos sistemas em posição de tranquilidade, esperarmos pelo dia seguinte, não nos esquecer da oração antes de dormirmos e a oração logo após acordarmos. Façamos isso para até imitar, se podemos usar essa palavra, os judeus, que Jesus era judeu. Judeus ora 3 vezes por dia. E nós, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e antes mesmo com tantas outras encarnações, com as outras religiões, não oramos nada. Nós só pedimos. Então, vamos aproveitar esse momento para reflexionarmos. Realmente fazermos a nossa parte. Orarmos por todos os nossos irmãos. Agradecer pelo bom momento que estamos passando e que nos dê força para suportar todas as provas e expiações que teremos que passar ou já passamos. E auxiliar os nossos irmãos que também estão conosco e talvez estejam com problemas idênticos, até piores que o nosso. Vamos ter essa capacidade de orar pelos nossos inimigos, como Jesus nos ensinou. Vamos levar a paz ao nosso ambiente, mas essa paz tem que sair do nosso íntimo, de dentro para fora. E com isso, enaltecermos a nós mesmos, não esperando elogios dos nossos irmãos, mas levando a paz, a tranquilidade e, principalmente, o amor. Que assim seja. Que assim seja. Bom, chegamos aí, então, mais um final, né? Mais um momento aí da gente ter estudado, né? E um pouquinho eu vou mandar para vocês, então, essas coisinhas que eu falei aí, né? Da apostila, deixa eu lembrar aqui que eu vou fazer já, que senão daqui a pouco eu vou começar a me desligar. Eu vou mandar esse livro aqui para vocês verem aí e mandar a apostila para vocês, ok? Bom, então a todos... E também os vídeos, né, Roberto? Oi?
E os vídeos também. Os vídeos também do Severino Celestino, que eu não mandei, porque senão é aquela coisa que eu falo, senão o WhatsApp cresce, ele faz fermento, né? Vira aquela, né, Renata? E Valquíria? Aquela coisa bonita, que você tem que ficar com o dedo assim, vai, não chega o fim. Aí a pessoa perde a paciência e fala, não vou ver mais nada. Vocês me desculpam, mas eu sou assim. Boa noite. Eu sou assim, eu chego lá, começo a ver, eu falo, meu Deus, não acaba nunca. Roberto. Um beijo no coração de vocês. Boa noite, até quinta-feira que vem. Ok? Tá. Roberto? Oi? Se quiser o contato da onde que eu imprimi a minha apostila, ela é baratinho. Eu passo para todo mundo. Tá ok. Passa para mim. Eu distribuo no grupo. Isso, eu vou passar. Porque você mandou a apostila para mim, eu estudo com ela. E ficou baratinho lá com ele. Tá ok. Você disse que é só chegar e você mandou encadernar, não é isso? Mandei encadernar. Ele fez bonitinho para mim. Não, positivo. Passa que a gente divulga. Eu acho que o que nós temos que fazer é realmente divulgar. Ok? Pode ficar tranquilo. Aí eu já até avisei para ele. Se alguém quisesse, eu ia dar o contato dele. Não, beleza. Legal. Então tá bom. Então tá bom. Então, obrigado. Vamos ajudando um ao outro. Bom, então, ok. Tchau para vocês. Bom descanso. Boa noite. Boa noite. Retornamos alguns na segunda-feira e os outros na quinta. Tá bom. Boa noite.